Fala galera do Bolos de Emergência, meu nome é Patrícia Lopes, sou médica emergencista e hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre a via aérea pediátrica e a via aérea do adulto. E uma coisa que sempre gera muito pânico em quem trabalha na emergência é chegar uma criança para entubar no seu plantão e você ser a única pessoa para manejar essa via aérea daquela criança. E não tem outro médico para chamar, é você mesmo, né? Mas a partir do momento que você entende as diferenças, você vai saber o que encontrar quando laringoscopar aquele bebê e as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas. E falando em bebê, queria primeiro trazer para vocês o conceito de que a via aérea pediátrica, que é bem diferente do adulto, é a via aérea do lactente, da criança de até 2 anos de idade. E acima de 2 anos a via aérea já vai se modificando para ficar mais parecida com a do adulto e lá pelos 8, 10 anos de idade já é praticamente a mesma via aérea que a gente conhece do adulto, dadas as devidas proporções de tamanho. Então vamos aqui falar sobre via aérea do lactente versus adulto. A via aérea do lactente ela é mais estreita. Para vocês terem uma noção, a traqueia de um recém-nascido é de aproximadamente 4 milímetros, enquanto a do adulto gira em torno de 20 milímetros. Isso significa que qualquer mínimo edema na via aérea do bebê já causa uma obstrução significativa. E com relação à posição da laringe, a gente pode dizer que na via aérea pediátrica, em lactentes, ela está localizada mais alta. A abertura glótica ela é mais alta, né, na altura das vértebras C3, C4 aproximadamente, enquanto no adulto ela vai ser mais baixa, na altura das vértebras C6, C7 e em diante. Isso significa que quando você for laringoscopar um bebezinho pequeno, um lactente, a laringoscopia ela vai ser mais curta. Quando você estiver entrando, você já consegue ver a via aérea bem mais rápido do que a laringoscopia do adulto, que você vai lá tangenciar toda a região da língua e epiglote até chegar nas cordas vocais. E outra alteração anatômica importante é que tanto a língua quanto a epiglote do lactente, elas são proporcionalmente maiores em relação às mesmas estruturas do adulto. E falando em epiglote, por ela ser proporcionalmente maior e mais longa, até por vezes naquele formato de ômega, isso vai justificar para a gente fazer o uso da lâmina reta, né, em vez de a lâmina curva, para esses pacientes pequenos, para esses pacientes lactentes, que é a famosa lâmina Miller, né, em pacientes até 2 anos de idade, geralmente, porque essa lâmina reta ela vai pinçar a epiglote em vez de encaixar a ponta da lâmina na valécula, e esse momento de pinçar a epiglote, que ela é proporcionalmente maior, vai facilitar a visualização da via aérea. E nos lactentes, o ponto de maior estreitamento da via aérea é a cartilagem cricoide. Isso torna a traqueia desses bebês mais conificada, no formato de cone, diferente da do adulto, que ela é mais uniforme. E é por esse motivo que está justificado o uso de tubos sem cuff nessa faixa etária pediátrica, por ele conseguir se encaixar nesse espaço mais estreito. Ele faz meio que uma vedação automática aí quando você insere o tubo no local correto. A gente pode até usar um tubo com cuff nessa faixa etária pediátrica, mas geralmente eles têm que estar constantemente sendo monitorados com relação às pressões do balonete, com o cuffômetro, para não gerar lesão na via aérea, na traqueia daquela criança. E além de tudo isso, as crianças menores de 8 anos, elas não têm uma membrana cricotireoide bem desenvolvida e palpável como a gente tem no adulto. E é por isso que em crianças pequenas não é recomendada a crico cirúrgica, e sim a crico por punção. Mas digo aos senhores que a crico por punção não vai ventilar nenhum paciente. Porque imagina só você conseguir ventilar por um gel super estreito dentro da traqueia do paciente. O paciente retém CO2 e aí entra risco de PCR e você não vai conseguir resolver o problema da via aérea dele. Então, nesses casos, a gente pode considerar a realização de uma incisão na própria traqueia como alternativa, mas esse é um tópico bem específico. Mas resumindo, a via aérea dos lactentes, dos pacientes pediátricos, ela é bem diferente da do adulto até por volta de 2 anos de idade. Acima dessa idade, até uns 8 anos de idade, a gente considera uma faixa etária ali de transição, e acima de 8 anos de idade já é bem semelhante ao que a gente já conhece do adulto. É isso, pessoal. As principais diferenças são essas. Obrigada a todos que me ouviram até aqui e ouviram aí mais um Bolos de Emergência, e até o próximo audiocast.